Fala aí, como é que você tá? Quase que eu não apareço aqui hoje, tá quase acabando o dia. E tô um trapo, né? Mas quero trazer uma coisa muito rápida aqui pra dividir com você. A gente vai compondo, né, as nossas referências ao longo do tempo. E eu não sei se pra você esse é um processo que foi consciente ou não, mas aquilo que a gente é exposto, ele tem uma contribuição muito grande, né, na constituição daqueles pensamentos que às vezes a gente não nota, né? Então é como se, bom, na música isso acontece bastante, né? Quando você tem um músico aí, por exemplo, um baterista, né? Aí, poxa, ele escuta pra caramba todas as bandas de rock do Brasil dos anos 80. Quando ele pegar para tocar uma música internacional mais contemporânea, digamos assim, você vai ver quase que de uma forma inconsciente, né, características daquela influência refletido na arte dele, né? E isso acontece muito com as nossas opiniões e com a nossa compreensão de aspectos da realidade, né? E dependendo de como isso foi na sua vida, você consegue até dar passos atrás e reconstruir determinadas épocas, né? Talvez você consiga identificar momentos assim que você era excessivamente uma coisa, né? Por conta daquilo que você ouvia, daquilo que você consumia, né? E não se engane, consumir em termos de linguagem e subjetividade, ele não é só das coisas que você adquire passivamente, né? Escutando, assistindo, lendo, mas as coisas que você fala, os assuntos que você toca, as coisas que você pesquisa ativamente também compõem isso, né? E eu tive uma fase da minha vida que eu estava levemente obcecado aí com o freudianismo, né? Com a psicanálise. Não que eu tenha qualquer pretensão de ir para esse lado, né? Mas eram coisas que eu gostava de ler, pensamentos que me interessavam, né? Principalmente porque eles tratavam assim dessas coisas que me interessam até hoje, né? Aquilo que é um ponto de referência que às vezes a gente tem e que é confuso, né? E sobretudo essas linhas, né? Até onde uma coisa é normal, onde não é, né? E uma das coisas que a psicanálise faz bastante é analisar o humor, por exemplo, né? E, enfim, isso refletia até nos filmes que eu assisti e tudo mais, né? Mas bom, para resumir a história, tem uma piada que não é bem uma piada. Psst, quietinho. Não é bem uma piada, né? Mas tá num filme do Woody Allen, que também tem uma temática bastante freudiana, né? E basicamente é assim, o cara vai até um psiquiatra e ele fala, doutor, o meu irmão acha que ele é uma galinha. E aí o médico fala pra ele, por que você não interna? Ele fala, não interno porque eu preciso dos ovos. Então, a reflexão aí, né, dessa anedota é que muitas vezes nós somos alimentados por essas fragmentações da realidade que existem nos outros, né? E nisso a gente tem um quesinho de vilão também, porque isso é um traço tóxico, né? Quando a gente acaba tendo alguma espécie de prazer e satisfação com uma fragilidade do outro. E isso é algo para a gente estar atento, porque está presente em todos nós. Então, por isso que às vezes enche um pouco o saco, né? Quando, principalmente, essa galera vem mais novinha aí, vem falar de tóxico e relacionamento tóxico e toxicidade. E um consenso que nós chegamos aqui em casa já há bastante tempo é que realmente é tóxico é a falta de um amor e um afeto verdadeiros, né? Porque aí é algo que se insiste e não está indo para direção nenhuma. Então, nós todos temos elementos que a gente precisa se cuidar, porque a nossa capacidade para o mal, ela habita em todos nós, e todos nós temos uma capacidade para o mal muito maior do que nós achamos que temos. É um pensamento do Jung, né, de que
A capacidade do ser humano para o mal chega às profundezas do inferno, né? Quer dizer que o nosso potencial para o mal é muito grande. E a gente sempre precisa estar atento, né? Outro dia eu fiz um vídeo um pouco falando sobre isso, né? Fazendo aquela associação com o relato de Caim. E a gente precisa, de fato, prestar atenção nessas coisas. E até outro dia eu falei algo que o meu mentor fala bastante, né? O pessoal tava falando de mim, quando eu cheguei no ambiente, eu falei, vocês estavam falando mal de mim, deixa eu te falar um negócio. Eu sou muito pior do que você imagina. E isso poderia ser válido de todo mundo, né? Todo mundo é muito pior do que você imagina. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Desde que você compreenda para onde você tá indo e o que você quer carregar, né? E que você não levante escudos com relação ao outro e acabe ignorando aquilo que é falho e é perverso dentro de você também, né? Mas são animais que a gente precisa domar, né? É um monstro que cada um tem guardado que precisa ser domado e colocado para trabalhar ao seu favor. Que geralmente essas coisas, esses elementos ruins que você tem dentro de você, eles podem ser canalizados para te trazer coisas boas também, para te fazer ter um senso de proteção com relação àqueles que você ama, né? Mas geralmente aqueles que você ama são os que recebem os primeiros estilhaços da porta quando o monstro estoura a fechadura, né? Então, esteja atento a isso, reforce seus ferrolhos e coloque esse bicho para trabalhar com você. Tamo junto, até depois do fim.